Bom dia, boa tarde, boa noite, turma da EJA. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, de língua portuguesa, e hoje eu voltei para que a gente continue a falar das nossas atividades. Vocês fizeram no mês de fevereiro aquele conjunto de atividades e nós falamos sobre vários assuntos. Eu dei algumas orientações nos outros vídeos, nos outros dois vídeos. Então, este é o terceiro, a continuação das atividades, só que agora para o mês de março. Nas primeiras atividades, e aqui eu faço só é, uma breve referência do que nós vimos até agora, nós falamos de substantivo, que são aquelas palavras que dão um nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às sensações, às ideias, aos conceitos. Mas também, nessa ideia de substantivo, eu acrescentei também a ideia de mudança do substantivo, são as variações. Nós falamos que o substantivo pode variar em grau, aumentativo e diminutivo. Nós falamos também em variação de número, quando eu tenho um elemento só, o exemplo que eu dei, pedra, a pedra, ou quando eu tenho, então esse é singular, quando eu tenho mais de um elemento, as pedras, plural. Então, a variação de número, singular, um elemento, plural, mais de um elemento. Mas eu falei também da variação, da mudança aí de gênero. E eu falei dos gêneros gramaticais, masculino e feminino. Dei o exemplo aí no vídeo, a lua, o sol, o livro, a caneta. E aí, claro, sempre com a ajuda do artigo aí para saber exatamente o gênero da palavra, mas quanto a isso, fiquem tranquilos. E eu falei também de fala de personagem e fala de narrador, e o uso também do travessão para indicar a fala direta do personagem, quando num texto narrativo, que é aquele texto que narra uma história, que nos conta uma história, e que dentro desse texto pode existir o narrador e existem também as personagens. O narrador geralmente conta a história que se passa com alguém, ou quando ele também participa aí da história, ele pode contar aí em primeira pessoa como participante dessa mesma história. Então, aqui, só uma continuação uma breve síntese do que nós já fizemos, e outras questões que nós vimos também, além dessas que eu já falei, nós falamos também do gênero tirinha, que são aquelas histórias em quadrinhos com poucos quadros, pouquíssimos quadros. Então, são as tirinhas, essas histórias em quadrinhos muito curtas. Nós falamos também do texto informativo, que são os textos informativos são aqueles textos que nos informam de forma mais técnica sobre alguma coisa. E nós vimos o texto sobre o lixo, o texto informativo sobre o lixo. Vocês viram um pouco sobre reciclagem, coleta seletiva, descarte de lixo, decomposição de materiais. Então, nós vimos, e um pouco antes também, nós usamos para falar de substantivo, de diminutivo, de aumentativo e de masculino e feminino, eu usei como referência um mito, que é o mito do Teseu, é uma história mitológica em que o personagem central é o Teseu, que foi responsável, aí, segundo a mitologia, pela morte do Minotauro, o terrível monstro que aterrorizava a Grécia Antiga. Aqui, então, fica o resumo, e agora nós vamos fazer, nesta segunda atividade, nesse segundo conjunto de atividades, nós vamos falar sobre o jornal. Só que antes de falar do jornal, nós vamos ver aí algumas características dos textos jornalísticos, nós vamos ver também como se configura uma primeira página de jornal, e nós vamos focar no jornal impresso, embora o professor fale um pouco também sobre jornal é, em sua forma digital, mas o nosso foco aqui é o jornal impresso. Mas antes de chegar nessa questão do jornal, a gente precisa passar um pouquinho por uma questão que é a questão do gênero de texto e do suporte de texto. Então, nós vamos ver essa questão aqui. Eu fiz uma pequena apresentação para que a gente veja também. Quando eu falo de suporte, estou falando também de portador. Então, vocês vão ver agora na apresentação que eu fiz em PowerPoint, bem rapidinho, para que a gente avance
sobre o tema que nós vamos tratar, que é o jornal. Então, eu compartilho aqui a tela com vocês. Então, aqui nós temos a apresentação, só vou colocar aqui de uma forma mais visível. Vamos lá. Isso. Então, aqui, para a gente começar a falar do jornal, eu trouxe aqui uma pequena apresentação, porque nós vamos falar dos suportes ou portadores de texto e também dos gêneros textuais. Então, aqui eu vou entrar um pouquinho nessas duas questões que caminham juntas. Por quê? Quando eu falo de suporte ou portador de texto, eu estou falando de algo físico ou virtual que serve de base para que um texto ganhe forma, para que ele se materialize. A definição parece um pouco complicada em alguns momentos, mas vocês vão verificar aqui com os exemplos que ela é bem simples. Então, o suporte, por exemplo, se eu tenho como o conto que vocês leram lá do Stanislau Ponte Preta, vocês leram o comecinho para fazer a atividade lá do substantivo, vocês viram que aquela história do conto de mistério é um conto, então é um texto narrativo que conta uma história. Esse texto narrativo, ele pode ser veiculado num livro, num site dedicado à literatura, num livro impresso também, num livro impresso, ou num livro disponibilizado em PDF, numa plataforma digital. Então, nós estamos falando de duas coisas que caminham juntas. Quando eu digo suporte, por exemplo, aqui eu só vou pegar um livro que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. O livro é o suporte, é onde o texto está, é o meio material e físico através do qual o texto chega até nós, através do qual eu consigo ver o texto. Então, este aqui é o suporte. Esse suporte é feito em papel, ele é produzido aí, né, com a ajuda de máquinas também, esse material, então ele é costurado, ele é colado, se faz uma capa, ele é diagramado primeiro, organizado, editado, e depois ele é impresso para que nós tenhamos acesso ao livro, ao material em si, ao conteúdo que está dentro desse livro. Então, o suporte é isso que vocês veem, o livro, né, feito de papel, e agora, o texto, o gênero textual, o texto está aqui dentro. Aqui dentro nós temos um romance. Então, aqui Recordações do Escrivão Isaías Caminha é um romance do escritor Lima Barreto, nascido em 1881 e que morreu em 1922. Um escritor brasileiro que vale muito a pena conhecer. Existem obras mais conhecidas dele, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Então, são todos livros muito importantes para quem gosta aí de leitura também. Então, essa é a distinção, a diferença principal. Eu vou falar um pouquinho mais com esses exemplos aqui, com essas telas aqui que eu vou mostrar para vocês, mas a gente já começa a entender um pouquinho mais o que é suporte ou portador. Porque, por que a gente diz portador? É aquilo que porta alguma coisa, aquilo que carrega alguma coisa. Então, esse portador aqui, que é esse material feito de papel, ele porta um tipo de texto, que é um gênero de texto chamado romance. E claro que ele traz, às vezes, dependendo do suporte, ele traz outros gêneros de texto também. E agora a gente vai ver um pouquinho também sobre essas diferenças aí. E quando a gente fala, então, de texto, de gênero textual, a gente está falando de tipos de texto que têm características próprias. Por exemplo, quando eu falo assim de tipo de texto, estou dizendo de uma categoria de texto que tem uma função específica, que tem uma forma específica, uma característica específica e que também é destinado aí a um público, tem um destinatário mais ou menos definido também. E a gente sempre pensa também, quando fala em gênero textual, na linguagem. Vocês vão ver isso através dos exemplos. Aqui eu falei do livro, né, desse livro dessa obra aqui que eu tenho, que é os Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Então, esse tipo de texto, que é o romance, que está aqui nesse suporte, ele tem uma estrutura própria. A forma dele é
própria desse tipo de texto, que é o romance. Agora, a função, eu sempre tenho que me perguntar também, para que serve um texto? Eu já dei exemplos mais práticos para que vocês entendam, e faço isso agora também. Por exemplo, se eu tenho uma receita culinária, lá uma receita de bolo de laranja, só um exemplo. Se eu pensar na função, eu preciso me perguntar para que serve aquele texto lá que mostra para mim como fazer um bolo de laranja. Esse exemplo que eu dei, como fazer um bolo de laranja. Então, esse texto, chamado receita, ele serve para ensinar a gente a fazer um bolo de laranja. Aquele que se interessar por um bolo de laranja e quiser fazer, vai lá seguir as orientações. E, geralmente, eu vou pensar também nas características desse texto. Uma receita culinária, aqui nosso exemplo ainda é o bolo de laranja, ele vai conter, para ajudar a pessoa a fazer o bolo de laranja, eu preciso ter pelo menos duas coisas. Os ingredientes, quantas laranjas eu vou usar, se eu vou usar fermento, se eu vou usar quanto de farinha de trigo, se eu leite, aí depende do tipo de receita que se está fazendo. Então, preciso prestar atenção primeiro nos ingredientes e depois, não adianta ter só os ingredientes sem as instruções de como fazer. Será que eu devo misturar uma coisa e depois outra? Será que eu devo primeiro misturar a laranja com a farinha de trigo? Bom, eu só estou falando aqui porque eu não conheço como se faz, eu não sei exatamente como se faz um bolo de laranja, mas aqui estamos especulando uma receita provável. Então, quando a gente pensa numa receita de bolo de laranja, a gente precisa pensar pelo menos nessas duas partes, os ingredientes e o modo de fazer. Isso toda receita precisa ter. Tem receitas que têm, por exemplo, o rendimento, há tantas porções, tantos pedaços, ou tem receitas também que têm ali junto o tempo de preparo, né? Receitas um pouco mais, com mais informações, mas o principal é ingrediente e modo de fazer. Então, essas são as características do gênero receita. Se eu, por exemplo, pegar um outro tipo de texto, eu não vou encontrar essas características. Um poema, por exemplo, eu não vou encontrar ingredientes e modo de fazer, a não ser que o poema brinque com essa ideia da receita, mas aí já é outra questão que eu não vou entrar agora. Então, precisamos pensar na estrutura, como é escrito. Então, aí eu falei dos ingredientes e do modo de fazer para a receita aí de bolo de laranja, que é um exemplo. Então, aí, para escrever uma receita, eu preciso ser bem direto, porque a pessoa ela precisa ter informações muito diretas sobre a quantidade que ela vai usar de cada ingrediente e também informações bem práticas sobre como ela vai fazer. Eu não posso ali escrever 10 páginas de uma receita de bolo de laranja e dizer que a laranja ela pode ser colhida em determinada época do ano, porque ali é mais favorável para que se faça aquele bolo. Não, eu tenho que ter uma receita curta. Geralmente vocês observam nos livros de receita que elas têm uma página, às vezes no máximo duas, dependendo da receita, se ela for mais elaborada, mais requintada, a gente pode chamar assim também, mas de toda forma, nós precisamos pensar aí no modo como o texto é construído. E esse vocabulário muito preciso, ou seja, muito prático, voltado diretamente para a pessoa que vai fazer ali aquela receita. E eu preciso também pensar nessa linguagem. E se eu estou falando se a linguagem é mais precisa, mais direta, eu estou falando exatamente disso, de linguagem. Preciso de uma linguagem mais direta, com poucas palavras, bem objetivas, que cheguem direto ali no que precisa fazer. Por exemplo, ferva durante 10 minutos a calda para fazer a cobertura do bolo, etc. Então, precisa ser bem específico para que a pessoa leia rapidamente e encontre aquilo e faça aquilo que se pede na receita. Então, aqui, uma receita é um texto mais prático, mais objetivo. E também, a gente precisa pensar para quem esse texto está sendo escrito. Logicamente que quem escreve uma receita de bolo está escrevendo para alguém provável aí que possa fazer um bolo. Então, a gente sempre pensa aí para quais são as características do texto, para quem ele é escrito, como ele é escrito e qual a linguagem aí que é utilizada também, e para que ele serve, principalmente, para que ele serve. Então, aqui, seguindo a nossa ordem, para a gente não se confundir e não se desorientar, eu falo da estrutura, de como o texto é escrito,
da função para que serve, para que ele vai, qual é a finalidade desse texto. E aí da linguagem também, se ela é formal, se ela é informal, se ela é muito técnica, ou se ela já é mais literária. Por exemplo, o romance usa uma linguagem literária, das obras da literatura, assim como um poema, uma crônica, um poema, uma crônica e um romance, que são exemplos bons. Um conto também. O destinatário, então, precisamos pensar também no destinatário. A quem esse texto se dirige? Quem que é o provável leitor, né, desse texto? Eu já dei exemplos também de cartazes. Por exemplo, um cartaz que é colocado ali na rodoviária, dizendo aos passageiros que determinada empresa cancelou aqueles horários, durante aquela semana, aqueles horários não vão mais correr, os ônibus daquele horário não vão mais correr. Então, esse texto, que é esse cartaz, esse aviso pode ser um aviso também, dependendo aí da configuração do material, ele se destina aos passageiros que pretenderiam pegar aqueles horários ali que foram cancelados. Então, aos passageiros ali, ao pessoal que está frequentando a rodoviária. Então, aqui eu faço um pouquinho mais longo o caminho aqui, mas para que a gente volte aí na questão do que é o suporte e do que é o gênero de texto. Vamos lá, então, para a próxima tela. Agora são os exemplos mais práticos para que vocês compreendam melhor aqui o que eu estou construindo com vocês. Então, nós vamos pensar aqui na massa de pizza, que é uma receita. Então, nós estamos falando do gênero receita. E especificando e detalhando mais, uma receita culinária, se nós vamos cozinhar alguma coisa, se nós vamos preparar algum prato, algo que seja para nos alimentar, então estamos falando de receita culinária. Porque a gente diferencia também de outros tipos de receita, por exemplo, a receita médica, que já é outra questão. Então, aqui nós temos o gênero receita culinária. E essa receita ela pode aparecer em vários suportes, vários meios físicos ou digitais, virtuais, que veiculam, que mostram, que levam essa receita até a pessoa que vai ler. A gente pode ter como suporte ou portador um caderno de receita, pode ser aquele caderno lá que os nossos pais, nossos avós têm lá escritos à mão, aquelas receitas, né? Hoje em dia é um pouco mais raro encontrar isso, até porque a gente tem as receitas todas aí, né, a um toque através do celular. Pode ser um livro de receitas impresso também, como alguns livros eu já vi do Mais Você, que se publicava algumas receitas num livro, e existem outros também, claro. Pode ser num site de culinária. Existe um site chamado Tudo Gostoso, se eu não me engano, que tem bastante receita também. E quando a gente pesquisa alguma receita no Google, geralmente aparece esse site chamado tudogostoso.com, algo assim, com esse nome, que já mostra ali algumas receitas bem interessantes para a gente, dependendo do que a gente procura. Então, aqui, o gênero é a receita, no caso, a massa de pizza. E o suporte ou o portador é esse caderno de receita, pode ser, né, manuscrito ou impresso, e o site de culinária. E outros suportes também prováveis. Então, aqui, só para a gente complementar o gênero receita. Então, ele apresenta duas partes bem definidas, como eu já falei, só para complementar aqui, ingredientes e modo de fazer, que pode ou não vir com títulos. A receita, geralmente, ela tem um título, né, bem direto. Bolo de laranja, mousse de maracujá, suco de abacaxi com hortelã. Então, o título já é a indicação aí do que vai ser a receita para a pessoa exatamente saber que receita que ela vai fazer ou então ler. A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, estipulando as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas e etc. Aquilo que já falei antes também, e que não é necessário prolongar mais, porque já ficou, acredito que tenha ficado bem claro para vocês também. Agora, nós falamos de um outro exemplo, e eu queria deixar claro que existem muitos exemplos de texto, e aqui nós estamos falando dos textos escritos, então nós estamos falando principalmente da linguagem escrita, os textos que são aí na forma escrita. Estamos, então, dentro desse limite do texto escrito. E aqui nós falamos de um outro gênero de texto, que é piada. Então, aqui eu pergunto para vocês, dentro daquelas... primeiro eu continuo aqui, depois eu volto.
Então, o gênero piada. Agora, o suporte ou o portador desse gênero, desse gênero de texto chamado piada, pode ser tanto um livro, né, impresso, como um livro assim físico, pode ser também um jornal impresso, um jornal virtual, pode ser uma revista também impressa ou digital, podem ser outros sites da internet, pode ser, a gente pode veicular piadas em grupos de mensagens no celular. Então, esses são os portadores, os meios através dos quais esse gênero chega até as pessoas. A gente tem acesso a eles através desses meios. Então, aqui nós temos um exemplo de piada. Então, se vocês quiserem aí aproveitarem para ler também, a piada ela é muito popular no nosso país, assim como em outros países, outras culturas também. Aqui eu pergunto para vocês, quais as características da piada? Então, geralmente, a gente encontra o título na piada, geralmente elas têm título, mas não é uma obrigação. Elas geralmente são curtas, né? É um texto curto, porque se você quer um objetivo ali, se você deixa o texto muito longo, o objetivo não é alcançado. E agora a gente chega na parte do objetivo. Qual é a função? Ou seja, para que serve uma piada? Então, aí quero que vocês já pensem. A piada serve para provocar o riso, para fazer rir. Então, essa é a função social da piada. Ela serve para que as pessoas se divirtam, que elas riam, né, que elas se divirtam aí com aquela surpresa da linguagem, porque a piada geralmente ela conta algo de forma aí, que parece normal à primeira vista, mas que depois, lá no final, a gente tem uma inversão ali, uma surpresa, porque, na verdade, as ideias que estavam ali acima, elas mudam e provocam um riso, né? Fazem a gente dar risada. Então, isso é a característica da piada. Título, às vezes, né? Desculpem, geralmente, texto curto, para que não se perca aí a função dela. Ela serve para levar ao riso, para fazer as pessoas rirem, e destinatário. O destinatário pode ser qualquer pessoa que queira aí se divertir com esse tipo de texto, né? Que queira aí ter um momento de entretenimento, de diversão com a piada. A questão mais complicada aí da piada é geralmente, né, as piadas geralmente veiculam muitos preconceitos, preconceitos linguísticos, raciais, preconceitos aí relacionados a gênero. Então, é sempre mais saudável, né, ler aquelas piadas que são mais que não envolvem esses preconceitos, né, que elas veiculam coisas engraçadas, mas sem ofender, né, grupos, sem ofender categorias, sem ofender grupos de pessoas, enfim. Aqui, então, espero que fique claro para vocês, o gênero e o suporte. E, por fim, aqui, só para ilustrar, é um suporte desse gênero de texto piada, que é um livrinho de piadas. Então, o livro material aí, físico, ele é o suporte desse gênero de texto. E, por último, só para encerrar os nossos exemplos, eu tenho aqui um outro gênero de texto, que é o poema. E aqui é um poema bem curto do Paulo Leminski, que é um poeta paranaense, nascido em Curitiba em 1944 e morreu em 1989, um poeta excelente, que trabalhou muito com poemas mais curtos, principalmente o Haikai, que é um poema de inspiração japonesa, que tem 3 versos. Aí, como vocês podem observar no exemplo, abrindo o antigo caderno, foi que eu descobri, antigamente eu era eterno. Então, aqui, nós não vamos discutir o poema, eu quero apenas que vocês percebam que esse texto que está aí, ele faz parte do gênero poema. Então, que é organizado em versos, é organizado em estrofes, pode ou não ter rimas, porque dependendo do poema eu tenho rimas e dependendo do poema não, e que o poema trabalha com os vários significados das palavras. Então, a beleza da poesia está justamente em buscar aí o máximo de significação das palavras, né? Brincar com os sentidos das palavras. Um poeta muito interessante também, que é o Manuel de Barros, que morreu em 2015, um poeta, né, excelente da nossa literatura, ele dizia que a poesia era, não exatamente com essas palavras, mas ele dizia que a poesia era essa brincadeira com as palavras, né? Ele dizia, inclusive,
que a poesia era chegar ao criançamento das palavras, né? Essa brincadeira infantil, ele queria lembrar na poesia essa brincadeira infantil que as crianças têm quando descobrem o mundo das palavras e começam a brincar com as palavras. Então, todo poeta, no fundo, é uma criança que brinca com palavras, né? E com muita inteligência. Todo bom poeta. Então, aqui estamos falando do gênero poema, e agora o suporte ou portador, né? Aquilo através do qual o poema chega até você, que quer ler o poema. Esse pode ser um livro, como eu falei, um livro como esse impresso. Aqui esse livro, como eu já falei, não é um livro de poemas, mas ele pode chegar até você através, né, desse material físico feito de papel. Pode ser um livro também em PDF, um livro aí, né, da forma digital. Pode ser um jornal impresso, um jornal digital, uma revista impressa, uma revista digital, em sites. Eu posso colocar um poema num muro, nós vamos ver aqui um exemplo, em paredes e até em lugares menos prováveis, como a gente vai ver na próxima imagem aqui. Aqui são outros poemas do Leminski, do Paulo Leminski, esse poeta paranaense que vale muito a pena conhecer. A noite enorme, tudo dorme, menos teu nome. Então, aqui é outro haikai, que é esse poema de inspiração japonesa aí do Paulo Leminski, né, de 3 versos. Esse poema foi escrito num muro. Então, e eu já vi também outros poemas do Leminski escritos em muros, como são poemas muito curtos e eles acabam, né, servindo muito bem a esse propósito também. E aqui um outro suporte bem improvável de um poema, que é, né, o braço de alguém, ou seja, esse poema foi tatuado. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Então, aqui só para vocês observarem que os suportes dos textos, eles podem ser variados aqui, né? Desde eu posso tatuar um texto aqui na minha pele, e esse texto ali, aqui está sendo o suporte desse texto também, de certa forma. Então, é onde o texto está, é o meio material através do qual o texto está chegando, está sendo veiculado, está sendo transmitido e chegando até o seu leitor. Então, aqui nós finalizamos essa parte para voltar realmente agora ao nosso material, que é o jornal. Tá? Então, aqui eu vou fechar essa tela e nós voltamos para o nosso material. Então, aqui de volta ao nosso material, que é a atividade, aí, o conjunto que vocês receberam nesta semana. Vocês, para as atividades do mês de março, nós temos o nosso tema, que é o jornal. E nós vamos falar de algumas características do jornal, como os textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Esse é um trabalho inicial, portanto, é um trabalho inicial. Mas aqui, então, agora que ficou claro, um pouco mais claro, eu espero que tenha ficado claro no vídeo, na parte anterior do vídeo, sobre suporte e sobre gêneros de texto. Então, aqui nós vamos falar de jornal impresso. O jornal impresso, ele é o suporte, né? Ele é ali aquele meio físico, material, palpável, através do qual eu tenho acesso a vários gêneros de texto. No jornal, eu vou encontrar muitos gêneros de texto. Eu vou lembrar alguns com vocês. Eu encontro não só a notícia e a reportagem. Aqui eu não vou falar ainda das diferenças entre as duas. Eu encontro o editorial, que é aí um texto, geralmente aí dos responsáveis pelo jornal, mostrando mais o posicionamento do jornal em relação a alguma questão importante, trazendo também informações de especialistas. Eu posso ter também anúncios aí de carros, aquelas imagens, aqueles anúncios que tomam a página toda. Posso ter também anúncios classificados, que são ali alguém vendendo alguma coisa, alguém comprando alguma coisa, alguém procurando uma vaga de emprego, oferecendo uma vaga de emprego. O que mais? Tenho as tirinhas também, aquele gênero de texto que eu já comentei com vocês, posso ter no jornal também. Posso ter as piadas no jornal também, posso ter a carta de leitor. Geralmente, no jornal tem um espaço ali para as cartas dos leitores. Os leitores leem algum conteúdo e comentam na próxima edição. O jornal escolhe algumas dessas cartas, eles editam também e colocam ali no jornal para que as pessoas tenham conhecimento ali dessa interação
com os leitores. Então, isso é interessante também. Posso encontrar legendas e posso encontrar charges também. Nós não vamos falar de todos esses tipos de texto agora, até porque o nosso foco é a primeira página do jornal, mas num outro momento a gente vai desenvolver esses outros gêneros também. Então, nós falamos do suporte, que é o jornal, né, o suporte ou portador de texto, e agora vamos falar dos gêneros que ele comporta, dos gêneros que ele traz dentro de si. E a gente vai falar de textos de recursos verbais, que são as palavras, como elas são usadas, como elas são organizadas, e também os não verbais, como as imagens, os símbolos, que são usados aí também no jornal. E a gente não pode esquecer da função mais importante aí do jornal. Aqui a gente exercita aquela prática de perguntar para que esse texto serve, ou para que esse suporte serve também, a gente pode se perguntar também. O jornal, com todos os seus tipos de texto, pensando aqui na função principal, o jornal serve para informar, para trazer informações. Essa é a informação principal. E trazer, se nós pensamos num jornal de grande circulação, vamos pensar aí Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que são os mais conhecidos, eles procuram trazer informação consistente, uma informação um pouco mais trabalhada. Claro que aí existem questões mais complexas que a gente não pode esclarecer agora com mais calma, mas um jornal, principalmente um jornal de grande circulação, ele procura veicular aquela informação mais precisa, mais trabalhada, mais elaborada, para que essa informação chegue até o leitor. E, claro, objetivos secundários, né, funções secundárias do jornal podem ser divertir, né, através aí de textos engraçados, como as piadas, que são essas outras funções que o jornal pode ter também. Agora, a gente vai falar aqui sobre aquilo que vocês já conhecem, do jornal impresso. Então, por isso que é importante que vocês leiam esses textos também, essa primeira parte desse material. Toda vez que a gente falar de um suporte de texto, como o jornal, ou de gêneros de texto ali, como as notícias, as reportagens, os gêneros que o jornal traz, eu sempre vou trazer nessa forma de explicação também escrita, para que vocês leiam, tenham acesso a essas informações. Então, aqui o jornal impresso, ele é um meio de comunicação muito conhecido e de fácil acesso. A gente ainda está falando do jornal impresso, mas aqui também eu estendo algumas dessas questões para o jornal aí na sua forma, né, veiculada na internet, que também é muito popular. Então, ele é de fácil acesso e a gente encontra geralmente os jornais aí nas bancas de jornais e eles têm ali uma posição ali na banca que é de certo destaque. E a gente vai saber vai descobrir por que tem esse destaque também. Então, como eu falei, dentro do jornal tem vários gêneros de texto. Aí eu posso encontrar coisas sobre trabalho, sobre agricultura, educação, economia, esporte, política. E posso ter também as opiniões, as ideias, as informações aí sobre determinado assunto que é desenvolvido aí ao longo do jornal, ao longo das páginas do jornal. Tem gente que gosta de comprar jornal em banca, tem gente que prefere acessar o jornal na forma online. Tem gente que assina o jornal na forma online e também tem acesso ao jornal impresso. Então, aí, eu quero que vocês pensem sobre isso também. E nós vamos começar, para pensar um pouquinho sobre a importância do jornal, nós começamos com algumas questões. Tá? Então, aqui é um exercício que vocês precisam fazer para pensar um pouquinho. Eu peço que vocês façam de forma completa e que vocês respondam sempre de forma completa, não esquecendo aí do ponto final, no final da frase, começar a resposta com letra maiúscula. A primeira aqui, o hábito de ler jornais é importante? Por quê? Então, aqui eu sempre, com questões desse tipo, eu sempre peço a atenção de todos, porque nós temos duas questões em uma só. Primeiro, eu devo responder sim ou não, se o hábito de ler jornais é importante, sim ou não. E depois, por que que você disse sim ou não? Então, aqui é bem explicadinho, mas para que fique mais tranquilo para vocês. Então, geralmente, eu respondo sim ou não nesse tipo de pergunta e depois explico o porquê do meu sim ou o porquê do meu não em relação ao assunto que nós estamos tratando aí, que é o hábito de ler jornais, nessa primeira questão. Então, respondam aí se vocês julgam que esse hábito é importante e por que que ele é importante, ou se responderam não, por que que ele não é importante.
mas prestem bastante atenção aí no nosso propósito também, no nosso objetivo. Lá na página 2, então, nós vamos continuar com a mesma ideia, né, de saber o que vocês, procurar saber o que vocês pensam a respeito do jornal. Há algum jornal na cidade onde você mora? E em caso de resposta afirmativa, aí vocês vão dizer se essas notícias são importantes para a população local e por que elas são importantes. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade, porque são 3 perguntas numa só. Então, não esqueça de responder todas aqui nesse mesmo espaço da 2. Se existe aí um jornal na cidade de Cândido Mota, um jornal próprio da cidade, e depois, se essa resposta for afirmativa, ou seja, se ela for sim, se essas notícias ali que aparecem naquele jornal, elas são importantes para a população ali da cidade, aí da cidade, desculpem. E depois, por que que elas são importantes também? Então, tudo nessa mesma questão. E aqui, como eu falei que o jornal aí é colocado na banca e com certo destaque, que tipo de notícia mais chama a sua atenção? Se você para aí diante de uma banca de jornal, ou mesmo se você acessa ali as notícias pela internet, que tipo de notícia chama mais a sua atenção? Mas aqui o foco é a banca de jornal, tudo bem? E por que esse tipo de notícia chama mais a sua atenção? Olha, prestem atenção, porque aqui nós temos bastante porquês, né? Quando a gente faz questão sobre porquê, a gente quer, na verdade, uma justificativa, uma explicação, né? A gente sempre vai nesse sentido de que o porquê, ele pede uma explicação, tudo bem? Então, e a 4, para a gente finalizar essa primeira parte, é o seguinte, sobre os vários suportes em que eu tenho os textos do jornal. Eu posso pensar que o jornal ele pode estar o jornal que eu digo, o impresso, ele pode ser dessa forma impressa, mas ele pode também ter variações na sua forma de ser transmitida. Eu posso ter, no caso aqui das notícias, as notícias que são um gênero dentro do jornal, elas podem ser transmitidas aí no jornal impresso, no jornal, eu posso ter também num programa de rádio, uma notícia num programa de rádio, posso ter notícias na TV e na internet. Então, estamos falando aqui da notícia, que é um gênero de texto que faz parte do jornal. Mas a notícia a gente vê que pode ser veiculada de várias formas. Lá no Jornal Nacional também, como um exemplo, posso ter também, aliás, o Jornal Nacional, ele gira em torno de notícias, ele nos traz notícias, assim como outros também, só estou dando um exemplo desse que é o mais conhecido, tudo bem? Então, aí a notícia, que é um gênero de texto ligado ao jornal, mas que pode ter outras formas aí, dependendo do veículo, do suporte que eu estou transmitindo essa notícia, através do qual eu estou transmitindo essa notícia. Será que o jornal impresso informa melhor que os outros meios de comunicação? Aqui vocês vão pensar, então, será que o jornal impresso ele informa melhor porque ele é impresso? Ou o suporte ali, ou se é de papel ou se é digital, não faz diferença para a qualidade da informação, ou para a informação chegar a todo mundo que precisa. E por que também vocês vão pensar sobre isso. E aqui agora a gente fala do texto jornalístico, né? Que nós encerramos essa primeira parte para levantar aquilo que vocês pensam sobre o jornal e agora um pouco mais específico sobre o texto jornalístico. Como já foi dito, então ele é um meio muito acessível e muito comum, onde eu encontro vários gêneros de texto e sobre vários assuntos. Esporte, economia, saúde, educação, agricultura, cenário internacional, política internacional e assim por diante, cultura de forma geral. Agora, mais um jornal, dificilmente a gente lê de cabo a rabo, ou seja, do início ao fim. Nós escolhemos determinados tipos de texto ali dentro que nos chamam mais atenção. Pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, pode ser ali os anúncios classificados, até mesmo o horóscopo, enfim. Eu esqueci de falar desse gênero de texto também que tem ali dentro. Mas fica muito difícil a gente ler todo o jornal, então a gente escolhe aí alguns textos ali do jornal para fazer a leitura ou para dar uma passada rápida ali
de acordo com a nossa rotina, quando nós acessamos o jornal impresso. Aqui nós vamos falar da primeira página. A primeira página do jornal, ela é a mais chamativa, né, e ela tem um destaque justamente para atrair a atenção do leitor, para despertar a curiosidade, perdão, de quem está ali passando pela banca, de quem está passando ali pela banca de jornais e revistas, e, né, bate o olho no jornal ali e vê aquela manchete. Então, a gente vai falar de tudo isso. E ali na página inicial, na página inicial, nós temos um destaque maior com imagens e com a diagramação das letras também em formato maior, para justamente atrair a atenção desse leitor, desse provável leitor que vai ali parar na banca e, se tudo der certo, de acordo com a estratégia do jornal, daqueles que produzem o jornal, a pessoa vai lá, compra o jornal, adquire, né, gerando aí, logicamente, um retorno para a empresa que produziu o jornal. Então, nós falamos das informações. Como funciona, então? Como funciona esse processo de produção do jornal? Nós temos os repórteres, claro, entre outros trabalhadores do jornal, eles levam para a redação do jornal as informações sobre diversos acontecimentos. Ali nós temos os editores, que são responsáveis ali pela organização das páginas que vão compor o jornal. Eles escolhem ali aquelas informações que são mais relevantes para mostrar na primeira página. Então, aqui vocês já veem que é uma escolha, uma questão de escolha, né? A notícia no jornal, a notícia na primeira página, ela não está lá por engano, ou então porque simplesmente foi colocada lá de acordo com um sorteio. Não, é aquela notícia mais chamativa, aquela notícia mais impactante, que mais vai chamar a atenção de um provável leitor e consumidor desse jornal. Então, a edição do jornal é feita com base nesse trabalho também dos repórteres, dos editores, dos redatores, né, dos diagramadores, de todo mundo que tem aí, né, que tem esse papel importante numa edição de jornal, numa empresa que trabalha aí com a informação jornalística. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira página e sobre uma parte importante, que é a manchete. A manchete, ela tem essa característica. O principal destaque, né, que é chamado manchete, é esse primeiro contato do leitor com o conteúdo do jornal. Então, essas informações mais destacadas, o título principal aí recebe o título de manchete. Tudo bem? As informações, as notícias principais que são aí veiculadas em títulos curtos, mas em letras grandes, são chamadas de manchete. E também, a gente pode dizer que essas manchetes, esses destaques da primeira página, eles são tratados aí de forma bem breve ali na primeira página, mas eles são desenvolvidos ao longo dos cadernos do jornal. Então, em cada caderno do jornal vai ter aí vários gêneros textuais também, sobre um ou mais assuntos. Aqui a gente tem um exemplo dos jornais que eu falei, que são a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que tem textos de opinião, como editoriais do jornal, cartas dos leitores, como eu já falei para vocês, tendências, debates e assim por diante, como notícias sobre a política brasileira e política fora do país. E a gente tem também nesse mesmo jornal, no segundo caderno, notícias e artigos sobre a economia. E claro que existem cadernos especiais, que aí eles surgem em dias específicos e determinados, eles aparecem nesses dias, como cultura, informática, agricultura, turismo e assim por diante. E aqui depois eu não vou ler essas informações, mas é importante que vocês voltem nessas informações aqui para saber o que é manchete, tá? Eu só expliquei de forma bem básica, bem resumida, então voltem lá. Gênero textual, então aqui nós já falamos antes também, não vou repetir aqui, mas quem precisar volta no vídeo. E sobre o editorial e sobre a carta de leitor. E também, depois eu volto nesse quadro aqui, a gente precisa falar um pouquinho sobre fatos e versão de fatos. Porque uma coisa é aquilo que acontece, o fato em si ocorrido, seja um acidente, seja um acordo entre empresas, seja uma decisão política do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, seja uma queda de avião,
seja o aumento do número de casos, por exemplo, o colapso da saúde no Amazonas durante a pandemia. Então, esses são fatos. Agora, outra coisa diferente são as versões para esses fatos, porque dependendo do jornal, eu vou ter um ponto de vista A, e outro jornal vai ter o ponto de vista B, e outros jornais com outros pontos de vista também, de acordo aí com o perfil do jornal, de acordo com a tendência, com o perfil, nós podemos dizer também com o perfil de crenças desse jornal, né? O jornal ele acaba se direcionando para um certo espectro da política, enfim, do cenário aí político, no momento em que, da época em que o jornal veicula suas notícias. Ele acaba aí agrupando essas ideias e acaba veiculando, às vezes, alguma tendência de determinado setor e de determinado grupo relacionado a determinada época também. Então, uma coisa é o fato, a outra coisa é a forma como esse fato chega ali até você através do jornal, através da internet, do jornal impresso, através da internet, através das redes sociais, e aqui tem que ser muito cuidadoso, porque nas redes sociais as informações já chegam filtradíssimas, ou seja, elas passaram por muitas mãos, vamos dizer assim, até chegar ali nas redes sociais. Então, e claro, todo esse problema das fake news, com as informações distorcidas, as informações parciais, ou seja, elas que trazem ali aparentemente um fundo de verdade, mas elas distorcem a questão, então precisa tomar todo esse cuidado. Então, uma coisa é o fato, outra coisa é a versão que esse fato adquire quando chega até você ali no jornal, na internet, nas redes sociais, enfim. Muitos jornais, então, eles afirmam que transmitem essas informações com imparcialidade e neutralidade. Aqui vocês vão voltar um pouquinho para ler o que é imparcialidade e o que é neutralidade também. Então, o que é ser imparcial? É aquele que julga com justiça e neutralidade, aquele que permanece neutro, aqui em tese. Ou seja, dentro ali de um limite de retidão, de justiça, dentro ali do limite ético também, dentro da ética que nós conhecemos. Então, isso é ser imparcial, quando não toma partido, não toma partido ali, não é extremamente partidário de uma coisa ou de outra, que segue nessa linha mais coerente, mais racional, mais equilibrada, e ali de acordo com o senso de justiça e senso de ética também, muito importante. E a neutralidade, aqui vocês vão ver também qualidade de quem é neutro, que não toma partido, e aqui a gente vai ver que esses dois termos, eles convergem, ou seja, eles se casam em muitos momentos. Então, leiam aí para ficar mais claro para vocês. Então, aqui eu quero que vocês leiam sobre essa questão do senso crítico, porque ele está ligado, o senso crítico, ele está ligado a essa questão de a gente aceitar passivamente aquilo que a gente recebe, ou de a gente agir criticamente em relação àquilo que a gente recebe. Porque se a gente recebe as informações ali e não pensa sobre elas, e acredita em tudo que vê ali, e não questiona, e não vai a fundo para investigar de fato, ou então para realmente dizer se a gente pensa aquilo ou não, se a gente diverge, pensa ao contrário daquilo, então a gente corre o risco de ser passivo, né? De aceitar aquelas informações passivamente sem questionar. E isso é muito perigoso, porque os próprios governos se aproveitam dessa passividade da população para transmitirem os seus enganos, os seus erros, os seus problemas, como se fossem coisas muito acertadas, muito bem julgadas, muito bem pensadas, muito bem elaboradas. Então, a gente precisa tomar todo cuidado com isso. Isso acontece com muita frequência. Então, aqui, para desenvolver o senso crítico, a gente tem que pensar sobre aquilo que está lendo e sempre olhar com uma perspectiva de uma mente aberta, e sempre procurar outras fontes, né? Fazer as pontes, fazer as ligações dessas informações com outras informações. Por isso que é importante a gente, quando se informa, não recorrer apenas a um veículo, ou então àquela rede social, que aquele grupo da sua família que coloca ali as informações, às vezes, muitas vezes, né, imprecisas,
Então, a gente precisa variar as fontes de informação para conseguir enxergar o máximo possível de lados diferentes da mesma questão, porque senão a gente corre o risco de ficar ali, né, só com aquele pedacinho que nos mostram do mundo e a gente não vê todo o restante ali, né, que o mundo é muito maior do que aquilo que está sendo transmitido por aquela única fonte de informação. Tudo bem? Então aqui eu continuo também com essa explicação. Aqui, o jornal é interessante porque ele permite que o leitor desenvolva o senso crítico, porque ali, num jornal, pensando num jornal que é bem elaborado, bem desenvolvido, claro, não é qualquer jornal, ele pode desenvolver o senso crítico, sim, porque ele tem matérias que são bem, pode ter matérias que são bem escritas, por especialistas e autoridades que ali pesquisaram o assunto. Então, um jornal bem conceituado, né, bem firmado aí no público, ele não vai se basear ali no achismo, e a gente tem visto muito isso, né, só achismo em muitos setores aí, infelizmente. Então, esses jornais mais cuidadosos, eles vão pensar aí, vão trazer especialistas, vão trazer aí pesquisadores que vão falar sobre aquela informação, que vão dizer exatamente aquilo que eles estão pesquisando ou que já pesquisaram sobre o assunto. E análise mais aprofundada, ou seja, eles vão analisar os fatos, as informações, trazendo dados, trazendo estatísticas, trazendo coisas mais palpáveis, mais concretas para a gente avaliar. Agora, aqui para a gente pensar, nós vamos eu aqui me corrijo. Nós vamos pensar agora sobre tudo o que a gente falou aqui, para que vocês vão chegar a isso através de uma experiência. Vocês vão ler em 2 jornais diferentes notícias de primeira página sobre um mesmo fato. Então aqui vocês vão só ler, se preocupar com as manchetes desses fatos. Vocês vão pensar sobre a maneira como o texto foi escrito, como cada texto foi escrito, sobre as diferentes manchetes, sobre as fotos e as legendas. Lembrando que as legendas são aqueles pequenos textos que explicam as imagens, no caso das fotografias de jornal, e que acompanham o texto de cada jornal. Repare se há informações diferentes e escreva tudo o que você observar. Então, aqui, depois dessa explicação um pouco longa, tudo bem, mas é importante que vocês entendam todo esse processo que a gente levou para chegar até aqui. Então, aqui vocês vão observar, saiu na primeira página. Olhe atentamente a primeira página de 2 jornais de estados diferentes. Observe a manchete e os demais títulos. Depois, responda às questões propostas. Então, aqui primeiro, a imagem 1. Analisem, observem no material de vocês com atenção. Eu espero que tenha saído colorido para vocês também aí. Ou, se não foi colorido, pelo menos com uma qualidade melhor. Leiam essas informações no material de vocês, prestem atenção nas imagens, nas manchetes, aí nos destaques que foram dados para as imagens, as legendas, tudo que vocês puderem aí observar na primeira página de cada jornal. E observem também o título do jornal, gente, é muito importante. Que jornal que é esse? De onde ele é? Tudo bem? E agora, lá na imagem 2, aqui nós falamos também de outro jornal, que é a Folha de São Paulo. Ali em cima nós falamos do Correio do Povo. E aqui na Folha de São Paulo, eu quero que vocês também observem as manchetes, as imagens, as legendas, os destaques que foram dados nessas manchetes, quais assuntos estão sendo destacados. Com todas essas informações aí, com atenção. E aqui vocês vão responder essas questões com bastante calma também. Vocês têm aí todo esse período para pensar sobre essas questões e respondam de forma completa. Vocês vão pensar nos recursos que foram usados para chamar a atenção do leitor nos 2 jornais, para veicular essas notícias que são mais importantes. Vocês vão pensar os elementos da linguagem verbal, ou seja, a linguagem verbal fala do uso das palavras escritas, e da não verbal, que são o uso das imagens, o uso dos símbolos, mas principalmente o uso das imagens, que aí aparecem na forma de fotografias, principalmente. Tem outras também, mas principalmente a fotografia, aqui como linguagem não verbal. E na 2, vocês vão pensar qual é o título da notícia principal, ou seja, qual manchete em cada jornal. Então, vocês vão colocar assim, jornal tal, manchete, aí coloca o título ali da manchete. Como você chegou a essa conclusão? Como que você sabe que aquelas destaques são a manchete?
Então, pensem nisso também. Respostas completas, não esqueçam aqui do ponto final. Agora, nós vamos pensar também sobre cada um desses jornais. Que fato cada jornal destaca na manchete, que ele traz com mais atenção. Qual o acontecimento que cada jornal destaca na manchete? Então, observem aí cada manchete de cada jornal. E agora, para compreender a manchete dos jornais, o leitor precisa mobilizar os conhecimentos que já tem. O que o leitor da Folha de São Paulo precisa saber para entender a manchete do jornal? Então, aqui, lembrando, vocês sempre voltam ao texto que está fazendo referência lá na questão. Então, voltem lá na Folha de São Paulo. O que o leitor precisa saber para entender a manchete? Então, aqui vocês vão pensar. E aqui eu falo também de conhecimento que o leitor já tem, que as pessoas já têm, ou seja, a gente sempre parte da ideia que a gente já sabe alguma coisa sobre um conteúdo, mesmo que um conteúdo seja novo. Nós estamos falando de jornal, vocês já conhecem jornal, né? Já conviveram com o jornal, já leram na forma impressa, estão lendo na forma digital, até porque a forma digital não é tão nova, ela é bem popular, mas não é tão nova assim, enfim. Vocês já conhecem o jornal, sabem que jornal tem notícia, tem reportagem, tem anúncio. Então, aqui eu estou organizando esse conhecimento que vocês já têm e trazendo outros. Então, pensem sobre isso nessa questão que eu disse agora, a questão 4. E, então, o que o leitor da Folha de São Paulo precisa saber para entender a manchete do jornal? E nas 5, para a gente chegar quase ao final aqui da nossa aula, das nossas orientações, observe as fotografias da primeira página do jornal A Folha de São Paulo. Qual delas é a principal? A foto em destaque refere-se à manchete. Desculpem, a foto em destaque refere-se à manchete, ou seja, aquele destaque principal lá ali da página? Sim ou não? E por quê? Então, essa foto se refere a essa manchete? Sim ou não? Aqui vocês vão pensar primeiro, seguindo o andamento. Vocês vão observar as fotografias da primeira página do jornal Folha de São Paulo e dizer qual delas é a principal. Então, dizendo qual delas é a principal, depois vocês vão dizer se essa foto aí destacada, se ela se refere à manchete, que é o destaque aí escrito principal da página. E lá na 6, para a gente encaminhar aqui, as 4 fotos da primeira página do jornal Correio do Povo podem ser associadas a quais assuntos? Então, do que essas 4 fotos estão falando? Então, vocês podem começar assim, foto 1, o assunto é tal, e assim por diante. Na 7, além da manchete, há outros títulos em tamanho menor na primeira página. Esses títulos indicam outras notícias importantes e são seguidos de chamadas. Transcreva 2 chamadas de cada jornal analisado. Aqui não escrevo de dizer Correio do Povo, aí coloquem as chamadas ali de cada jornal. Folha de São Paulo, então coloquem as chamadas ali também. Então, aqui fica a explicação. Já vou aqui deixar de compartilhar a tela. Ficam aqui essas explicações. Espero ter ajudado vocês. Estou aqui à disposição também, respondendo sempre que possível aos questionamentos de vocês. Me coloco à disposição. Façam sempre com cuidado. Não desistam da EJA, porque, apesar desse momento muito delicado, é muito importante que vocês continuem esse trabalho, que continuem se esforçando também. Nós, professores, também estamos buscando as melhores formas de chegar até vocês. Aqui agora vocês puderam observar esses conteúdos também. Então, o professor sempre pensa nas formas de chegar até vocês. Então, façam com atenção, fiquem sempre atentos às mensagens do grupo, quanto à entrega, quanto à retirada. Fica aqui meu abraço, um ótimo fim de semana para todos e todas vocês, e até o próximo vídeo.